Daí, pessoal, mais uma resolução. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório, que está desregulado. A temperatura T em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função T de H igual A mais B, que multiplica seno, de π sobre 12, que multiplica H menos 12. Sendo H o tempo medido em horas a partir da meia-noite, ou seja, o H varia de 0 até 24, e A e B os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse de 26 graus Celsius e a mínima 18 graus Celsius, e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Quais devem ser os valores de A e de B para que o pedido dos funcionários seja atendido? Bom, então aqui é necessário um cuidado especial, já que ele faz uma menção, ele pede que a temperatura durante a tarde seja menor que a temperatura pela manhã. Durante a tarde, a temperatura tem que ser menor que pela manhã. A temperatura máxima é 26 e a temperatura mínima é 18. E essa temperatura ela é estabelecida, ela é regida de acordo com essa função trigonométrica da temperatura em relação ao horário. Ok. Nessa questão, como na maioria desse tipo de questão, o básico da resolução é feito a partir da substituição do argumento do seno, aqui ó, desse argumento, ou ainda a substituição de todo o seno aqui, por valor 1, que é o valor máximo de seno, e também por menos 1, que é o valor mínimo de seno. Só que nessa questão ele está pedindo que essa temperatura máxima e mínima seja encontrada durante um período particular ou um período determinado. Então eu vou colocar para ti aqui o que está sendo pedido. Ele pede que a temperatura máxima, vou colocar aqui nesse espaço como se fosse um rascunho. A temperatura máxima, ele quer que seja feita, que seja encontrada como 26 graus Celsius e tem que ser pela manhã, já que ele quer que à tarde a temperatura seja menor. Então, à tarde será a temperatura mínima. A temperatura mínima, que é de 18 graus, ele quer que seja encontrada pela tarde. Porque à tarde, né, a temperatura do dia ela é mais quente, então o ar-condicionado tem que funcionar para trazer a temperatura para mais frio. E de manhã, que a temperatura é mais amena, né, não é tão quente, então o ar-condicionado pode ficar numa temperatura mais alta. Mais ou menos essa a história aí. Então eu tenho que, antes de substituir o seno aqui ó, por 1 e menos 1, eu tenho que fazer uma espécie de testagem para fazer com que esse 26 aconteça de manhã e esse 18 aconteça de tarde. Então eu vou pensar assim, ó, eu quero que seno daquele argumento, daquele ângulo que eu vou chamar de θ, então tudo isso aqui, ó, eu estou chamando isso aqui tudo, eu estou estipulando que é um argumento, um ângulo θ. Então, que o seno de θ, ele varia entre menos 1 e 1. Então eu vou colocar assim, o seno de θ, ele vai ser igualado a menos 1 e o seno de θ vai ser igualado a 1. Bom, para que o seno de θ resulte menos 1, então esse θ tem que ser igual a
olha só, eu quero que o seno seja menos 1. Então, o seno menos 1 está nesse ponto, né? Já que ó, isso aqui é o seno valendo menos 1. Isso aqui é 270 graus, que corresponde em radianos a 3π sobre 2. Então, aquele θ ali é, para seno igual a menos 1, 3π sobre 2. Ou seja, tudo isso aqui ó, tem que ser 3π sobre 2, porque seno de 3π sobre 2 é menos 1. Ok, e para o seno igual a 1, o θ tem que ser igual a 90 graus, ou seja, π sobre 2. E aí, de novo, no círculo trigonométrico, eu quero o seno máximo, quero o seno igual a 1. Então, tudo isso aqui ó, seria o seno igual a 1. Nesse ponto, eu tenho 90 graus, que é o mesmo que sobre 2. Ok, então, fazendo a testagem, como eu te falei, eu vou pegar, então, esse interior, π sobre 12, que é o argumento, θ, né, π sobre 12, que multiplica h menos 12, e vou igualar isso primeiro a 3π sobre 2. Supondo, né, que eu vá encontrar no 3π sobre 2, o seno é menos 1, então supõe-se aqui a temperatura mínima. Isso é uma suposição. E aí eu tenho π sobre 12, que multiplica h menos 12. Isso é igual a 3π sobre 2, tá aqui, ó. E aí, mais 2kπ. Esse mais 2kπ se refere às congruências, né? Aos arcos côngruos que se depositam, que finalizam nesse mesmo 3π sobre 2. Então isso aqui é uma resolução de uma equação trigonométrica, né? Então esse 2kπ aqui é só para garantir as infinitas voltas que se sobrepõem e finalizam sobre o ponto 3π sobre 2. Bom, e aí então vou isolar o h, né? Eu quero a hora aqui, eu tenho que isolar esse h. Então, para isolar esse h, a primeira coisa é passar esse π sobre 12, que está multiplicando, passo dividindo na falsa passagem. Então, h menos 12 vai ficar aqui sozinho. Isso é igual a 3π sobre 2 mais 2kπ. Isso tudo vai ser dividido por π sobre 12. h menos 12 é igual a 3π sobre 2 mais 2kπ. Como está dividindo aqui frações, né, multiplica, isso multiplica pelo inverso a segunda, 12 sobre π. Estou fazendo bem lentamente. Ainda continuo com h menos 12 igual. Faço a distributiva aqui, né? 12 sobre π que multiplica o primeiro, 12 sobre π que multiplica o segundo. Então, vou deixar armado aqui para fazer de forma vagarosa. 3π sobre 2 vezes 12 sobre π mais 2kπ que multiplica 12 sobre π. Aqui continua h menos 12 igual. Agora fazer aqui alguns cancelamentos. Aqui ó, π cancela com π. Aí eu tenho 3 vezes 12 dividido por 2. Poderia cancelar aqui também, ó, 12 por 2 que dá 6, né? 3 vezes 6, 18. Ou eu faço 3 vezes 12, 36 por 2 dá 18 igual. Então aqui está dando 18. Mais, aí cancelamento aqui, ó, também esse π com esse π. Aí eu tenho 2k que multiplica 12 e 24k. Aí esse menos 12 vem para cá na falsa passagem mais, estou isolando o h. h é igual a 18
mais 12 mais 24K. E aí eu lembro para ti que esse K, ele é um valor inteiro. K pertence ao conjunto dos números inteiros. Então ele pode ser um tanto positivo quanto negativo. Então eu tenho aqui H igual 18 mais 12, 30 mais 24K. Aí observa, se eu pegar o K e substituir por 1, 24 vezes 1 vai dar 24, 30 mais 24 vai dar 54. E aí vai passar, lembra que o H, ele varia nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 24. Então esse K não pode ser 1. Se esse K for 0, 24 vezes 0 dá 0, isso aqui vai sumir, vai dar 0. Eu tenho 30. Mas aí 30 também está maior que 24, também não pode. Então o que eu vou supor aqui? Eu vou supor um K igual a menos 1. Se o K for igual a menos 1, vai acontecer que eu tenho o H, o horário, né, igual a 30, 24 vezes menos 1, isso aqui vai dar, ó, menos 24. E aí 30 menos 24 vai dar 6. Então aqui eu tenho 6 horas da manhã. E aí observa que eu estou tendo uma temperatura mínima 6 da manhã. E aí já encontro aqui uma certa, não digo equívoco, mas não está satisfazendo o problema. Porque lembra, ó, eu quero que a temperatura mínima seja pela tarde. E aqui eu estou encontrando a temperatura mínima às 6 da manhã. Por que eu sei que aqui seria mínima? Porque eu substituí aqui, ó, o θ por 3π sobre 2, que é o 270 graus, que tem um seno mínimo menos 1. Só que deu esse conflito, né? Na realidade eu encontrei aqui para 6 horas. Eu vou fazer agora a suposição da temperatura máxima. A temperatura máxima, supostamente máxima. Bom, para a temperatura ser máxima, lembra que eu vou substituir o θ por π sobre 2, que é 90 graus, e lá em cima no 90 graus eu tenho seno igual a 1. Então, vamos a isso. Deixa eu aqui dividir. Eu tenho então que o θ, né, π sobre 12, que é aquele argumento lá do seno, né, π sobre 12, que multiplica h menos 12, agora ele vai ser igualado a π sobre 2, a 90 graus, que tem seno igual a 1. Lembra? Mais 2kπ, que são para garantir os arcos côngruos. Mesma história de antes. H menos 12, isso é igual π sobre 2 mais 2kπ. Isso divide por π sobre 12. Estou isolando o H. H menos 12, isso é igual π sobre 2 mais 2kπ isso vai ser multiplicado pelo inverso da segunda, vezes 12 sobre π. Vou aplicar aqui a distributiva, multiplicar aqui e aqui. Então eu tenho ainda H menos 12 igual π sobre 2 vezes 12 sobre π mais 2kπ, que multiplica 12 sobre π.
Aqui ainda vou ficar com H menos 12. E aí surge aqueles cancelamentos como aconteceu na parte anterior. Cancela π com π. Eu tenho 12 sobre 2. 12 sobre 2 aqui vai dar 6. Aqui também tem cancelamento do π com π. 2k vezes 12, isso vai dar 24k. Mais 24k. E aí eu vou ficar com H igual aqui 6 mais 12 mais 24k. H é igual a 6 mais 12, 18 mais 24k. Bom, se o K for 1, vai acontecer aquele mesmo problema, né? 24 vezes 1, 24, 24 com 18, vai dar 42. 42 passa das 24 horas. Se eu pensar K igual a 0, K igual a 0 me serve, né? Se o K for igual a 0, eu tenho isso aqui zerado, e aí H é igual a 18. Por quê? Porque 24 vezes K, 24 vezes 0 dá 0, isso aqui fica 0, 18 mais 0, 18. Então, para K igual a 0, o H vai ser igual às 18 horas. 18 mais 0, 18, 18 horas. E isso aqui é a tarde. 18 horas é 6 da tarde. E à tarde eu quero que a temperatura seja mínima, seja 18 e não máxima. Então observa que os horários estão trocados, né? Nas 6 horas, que era para conseguir a temperatura mínima de acordo com a minha tentativa, eu consegui a temperatura máxima e o contrário. Então às 6 horas eu não vou encontrar a temperatura mínima, vou encontrar a temperatura máxima. Então quando está acontecendo essa troca aqui, ó, está acontecendo essa troca, é porque o coeficiente ou ainda o parâmetro que multiplica o B aqui, ó, ele é negativo. Existe uma mudança na concavidade do seno. Em vez de ser uma estrutura assim, ela é uma estrutura assim, ó. Então, valor mínimo de manhã, valor máximo, aliás, vai ficar mudança de concavidade, onde as temperaturas vão ficar trocadas, máximo e mínimo. Bom, então eu vou agora, sabendo que o B é negativo, eu vou fazer a resolução dos parâmetros A e B, porque até agora eu não calculei nem o A nem o B. Eu só fiz aqui uma espécie de testagem, né, para verificar se para garantir a satisfação dessa condição, que à tarde a temperatura tem que ser menor que amanhã. Então de manhã tem que ser 26 graus e à tarde tem que ser 18. Então quando eu substituir o ângulo aqui, ó, esse miolo todo, por 3π sobre 2, para que isso aqui desse menos 1 e eu tivesse a temperatura mínima, não funcionou. Por quê? Porque o horário que eu consegui foi 6 horas da manhã, e 6 horas da manhã é a tarde. E eu quero que a temperatura mínima seja a tarde, não a máxima. Então eu vou... Aliás, a temperatura... a tarde tem que ser mínima, né? Não máxima. Exato. Bom, então eu defini que o B é negativo. Então eu vou agora pegar uma outra lâmina, tá aqui. Já sei, portanto, aqui, ó, que esse B é negativo. Esse B, ele é menor que 0. E quando o parâmetro que multiplica o seno, quando esse B, ele é menor que 0, quando ele é negativo, existe uma mudança de concavidade. E aí a imagem, ela vai ser feita de forma diferente. Vou mostrar para ti aqui, ó. A imagem dessa função vai ser dada pelo valor mínimo de temperatura 18 e vai até o valor máximo 26, essa é a imagem.
é onde as temperaturas terão aí como variação. E a imagem da função vai ser dada por A mais B até A menos B. Isso aqui é uma espécie de regra, de macete, de segredo, né? De atalho algébrico para a imagem de função trigonométrica. Então, vou fazer um pequeno resumo aqui bem rápido para ti. Ó. Se eu tenho a função f de x genericamente dada por a mais b, que multiplica seno ou cosseno de cx mais d, a imagem dessa função ela é dada por a menos b até a mais b. Quer dizer, os valores que estão aqui, ó, o a, que é um valor solto somando, e o b, que é o valor que multiplica o seno ou cosseno, eles, de certa maneira, estabelecem a imagem. Então, a menos b até a mais b vai ser a imagem. Isso é o normal, isso é quase sempre, isso é quando o b for maior que zero. Quando o b for positivo. Aí eu vou usar esse formato, a menos b até a mais b para a imagem. Agora, se o b for negativo, eu vou usar para a imagem o contrário, de a mais b até a menos b. Então isso aqui eu uso quando o b for negativo. Isso aqui é quando o b é menor que zero, quando o b é negativo. Que é o caso, né, que nós verificamos na outra lâmina, que o b era negativo porque não estava fechando a proposta do exercício. Vou voltar aqui, ó. Lembra? Eu queria que a temperatura mínima fosse pela tarde. E a temperatura mínima resultou 6 da manhã. Eu queria que a temperatura máxima fosse à tarde. E ela foi, aliás, que ela fosse de manhã. E ela está dando aqui, ó, à tarde. Mas por que eu sei que supostamente essa seria a temperatura mínima? Porque eu estou usando aqui 3π sobre 2, e 3π sobre 2 tem como valor de seno menos 1. E aqui eu estou usando π sobre 2, e π sobre 2 tem como seno o valor mais 1. Então, supostamente, aqui seria a temperatura mínima, e essa é a temperatura máxima. Só que essa temperatura mínima está acontecendo às 6 da manhã, e eu quero que seja mínima à tarde. Aqui está acontecendo a temperatura máxima às 18 horas, que é de tarde, e eu quero que a temperatura máxima seja pela manhã. Então está dando o contrário, por isso que o b é negativo. Isso é uma consequência do b ser negativo. Se o b é negativo, o tipo de imagem é feita assim, né? De a mais b até a menos b. E aí é só montar um sisteminha bem simples. O 18 equivale a mais b, então a mais b é 18. E o 26 equivale a menos b. Então a menos b é igual a 18. Aí aqui resolvo esse sistema por adição. Cancela mais b com menos b. Aí eu tenho aqui 2a igual a 18 com... Aqui não é 18, aqui é 26. Puxa. Aqui. A menos b é igual a 26 aqui, ó. 26 a menos b. Agora sim. Cancelamento, mais b com menos b. 2a igual a 18 com 26, 4, 44. A igual a 44 divide por 2. A igual a 22. Então o parâmetro A já descobri. A é 22. Aqui, ó, pode ser letra B, pode ser letra C. Tem duas possibilidades. E agora eu descubro o B, por exemplo, aqui, ó.
A mais B é 18. Como A é 22, 22 mais B é igual a 18. B é igual a 18 menos 22. B é igual a menos 4. Ó, realmente confirma um B negativo. B menos 4. Que está aqui, ó. B menos 4. Alternativa B. Ok? Então, uma questão bem interessante aí sobre translações trigonométricas, né? Estudo da imagem da função trigonométrica, estudo do comportamento da função. Te aconselho até para complemento desta resolução que tu procure aí no meu canal, nessa mesma playlist onde está esse vídeo, outros exercícios de trigonometria sobre translações trigonométricas. Então tu pode até colocar ali no motor de procura do meu canal, ProJairo, e do lado colocar translações trigonométricas, vai aparecer aí vários outros vídeos que trata sobre esse tipo de resolução, ok? Fica aí meu forte abraço, te agradeço a visita, espero que o vídeo contribua com seus estudos e até a próxima.